Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, caríssimos. Glória a vós, Senhor, por dar-nos a oportunidade de celebrar tão grande mistério nesta festa de São Pedro e São Paulo, que são para nós como que as colunas da Igreja Católica. E a importância da coluna dispensa qualquer tipo de comentário. Um prédio só se mantém em pé se tem em sua construção colunas fortes. Vejamos, a nossa igreja tem mais de 50 anos e olha como as colunas são fortes, desse modo sustentam o edifício. É exatamente esta a função que Pedro e Paulo conservam na igreja. Eles são as colunas da fé, não por méritos próprios, porque a história de ambos nós a conhecemos muito bem. São Pedro era irmão do apóstolo André e era pescador, um humilde pescador e também pecador, uma pessoa simples que quase não entendia os desígnios de Deus, mas de coração aberto seguiu Jesus. São Paulo também o conhecemos, um grande fariseu e terrível perseguidor dos cristãos, alguém que perseguiu a igreja, perseguiu Jesus Cristo. Não é os méritos humanos de ambos que nós celebramos, mas fazemos memória das graças que Deus conseguiu através da vida destes dois santos homens. O modo como eles se converteram, a maneira como assumiram a sua missão evangelizadora, o seu discipulado, fez com que Pedro se tornasse o primeiro Papa e o grande evangelizador do povo judeu. Paulo, coluna da igreja, igualmente o evangelizador dos pagãos,
Através da ação missionária de ambos, a igreja se difundiu sobre a terra e há 2000 anos vem singrando os mares da vida e levando pessoas para Deus. Nós só somos católicos porque recebemos o anúncio de São Pedro e São Paulo. O evangelho de hoje nos apresenta um episódio interessante que se passa na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade que era um grande entroncamento de povos e nações. Ali passava todo tipo de gente. A palavra Cesareia, nome atribuído a essa cidade, vem de César, porque essa cidade foi fundada pelo tetrarca Filipe, por isso que é Cesareia de Filipe. É uma homenagem ao imperador César Augusto. Nessa cidade existia um grande povo pagão. Lá eles veneravam um deus chamado Pan, o deus Pan do panteão romano. E também havia um templo onde se venerava a figura do imperador. Ali existiam gregos, existiam povos romanos, assírios, orientais e toda sorte de gente. E nesta amálgama religiosa é que Cristo lança uma pergunta aos seus discípulos. Em meio àqueles pagãos, ele fala assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, pessoal, o que a turma está falando de mim por aí? Quem o povo acha que eu sou? E daí os discípulos falam: olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. É curioso que nosso Senhor não dá muita importância para a resposta daquilo que os outros pensam dele. Com esta pergunta, ele introduz aquela que é fundamental. E vós, quem dizeis que eu sou? Os pagãos não compreenderem quem é Jesus, os judeus escarnecerem da figura do mestre, isso para Jesus pouco importa. Agora, para ele, o fundamental é o que os apóstolos sabem dele e quem eles pensam que ele é. Esta é uma questão de identidade para a comunidade cristã. Se os santos apóstolos não soubessem responder quem é Jesus, a igreja não teria ido para frente. Mas Pedro, iluminado por Deus, responde sabiamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. São João Batista, grande santo, nós até comemoramos ele nesse mês de junho. Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Jeremias, um homem de fibra e de vocação verdadeira. Porém, todos eles são muito menores que Jesus. Cristo é maior do que todos, porque é o Filho unigênito de Deus, o Messias, o ungido do eterno Pai, que através do seu sacrifício na cruz, concedeu-nos vida e abriu-nos também as portas da eternidade. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Passaram-se 2000 anos e Cristo nos coloca novamente essas duas perguntas. Ele está falando assim hoje: querido povo da paróquia São Benedito, da Vila Regina, em Apucarana, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E se nós fizéssemos um levantamento das muitas teses de quem é Jesus, a gente ia ouvir todo tipo de argumentação. Jesus é o maior psicólogo que já existiu, um grande filósofo. Alguns diriam que Jesus é um grande profeta que viveu há 2000 anos, pregou a paz, a fraternidade, mas já morreu. Outros diriam que Jesus nem sequer existe. Para estes, Cristo nem está dando bola nesse evangelho. A pergunta e a resposta que ele quer é a seguinte: e para nós, que somos cristãos, que somos católicos, que participamos da missa todo final de semana, que nos dizemos amigos de Cristo, quem é Jesus para nós? É uma santa pessoa que viveu há muito tempo e só isso? É um grande profeta? Um grande rabi? Alguém que já falou muita coisa boa, mas não tem muito a ver com a nossa realidade? Que a nossa resposta não seja nenhuma delas, mas a mesma de Pedro: Jesus para nós é o Messias, o Filho de Deus vivo. E por ter essa convicção, é que nós somos discípulos do Senhor. A consequência dessa resposta de Jesus, a resposta de Pedro para Jesus, é que Pedro recebe uma missão.
Aliás, queridos, só pode receber uma missão na igreja aquele que é capaz de, com a sua vida, responder a exemplo de Pedro. Aquele que compreende que Jesus não é um simples super-homem, mas é mais que isso, é o Messias, o Filho de Deus vivo. A partir disso, Pedro recebe uma missão, a missão de ser o alicerce da igreja de Jesus. Mateus, capítulo 16. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Todos sabemos que Jesus teve 12 apóstolos. Destes 12, ele muda o nome de Pedro apenas. Os demais conservam os seus nomes. Pedro se chamava Simão, ou Simeão, na tradução mais original. Jesus muda o seu nome para Pedro. Porém, Pedro é o aportuguesamento do termo grego Petros. Jesus chamou Pedro de Cefas, que em hebraico se diz Kefas. É a mesma palavra, significa a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Pesquisando para fazer essa homilia ao longo da semana, eu encontrei um autor, um tal de Dom Antônio Couto, um português, que explica o significado da palavra Cefas, desse termo rocha em hebraico. Então, este Dom Antônio diz o seguinte: Cefas tende a designar a rocha, não tanto a rocha na sua solidez, mas a rocha escavada, oca, espécie de gruta que serve de lugar de refúgio e acolhimento, onde os pássaros fazem seus ninhos, os animais guardam as suas crias e os homens se refugiam em caso de guerra. Não é sólido, mas dá solidez e proteção a uma vida. Na época, naquele contexto de Israel, um contexto de deserto, existiam formações naturais de pedras escavadas, que eram feitas pela ação do tempo. Essas pedras escavadas eram chamadas de Kefas, ou seja, um lugar de abrigo, um refúgio seguro. Esta é a missão de Pedro, tornar-se abrigo, ser refúgio seguro, de modo que a fé de Pedro é proteção no tempo da tribulação. A fé da igreja, que conserva este mesmo princípio de Pedro, recebido de Jesus, é, em nossos tempos, refúgio seguro contra as muitas dificuldades. A Pedro, Jesus também concede as chaves do reino dos céus. E nós podemos nos perguntar, mas o que constitui ter essa chave do reino? A capacidade de exercer a plenitude do amor e do perdão. O que perdoardes na terra, será perdoado no céu. Que bonito esse mistério dado a Pedro, e é este mesmo mistério conservado ainda hoje no Papa Francisco, que é o sucessor legítimo do apóstolo Pedro. Nós somos chamados a viver a santidade de Pedro e Paulo, e deste modo, assumir a postura de Pedro na primeira leitura de hoje, quando o anjo, em nome de Deus, fala para Pedro: querido, levanta-te, cinge-te, calça as tuas sandálias, cobre-te com o teu manto e segue-me. Pedro estava dormindo. Ele necessita acordar para seguir o anjo e continuar com a sua evangelização. Que o nosso cristianismo desperte do seu sono. Que aqueles que se encontram dormindo para a fé possam acordar para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.